Lininguinho da Gela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lininguinho. Desta vez temos aqui dois convidados, André Teiga e Eduardo Calado, são os dois da Share2C, e como a nossa co-host temos aqui a Germana. Pronto, para começar, gostava que se apresentassem um pouco o que é que fazem, qual foi o vosso percurso académico, a vossa atividade profissional para além da Share2C. Depois vamos passar para a parte da Share2C, portanto, se pudessem falar um pouco sobre antes isso. de mais, obrigado pelo convite. Meu nome é André Teiga, estudei aqui na Universidade de Aveiro, Engenharia Mecânica. Estive a trabalhar maioritariamente na indústria, foi carreira profissional, acima de tudo, não é só mais do que o profissional. Mas carreira profissional, comecei a trabalhar na indústria automóvel, depois estive a trabalhar em África, em indústria de construção, sempre na área de melhoria contínua, Lean Manufacturing e otimização de processos, e hoje sou consultor de excelência Lean numa empresa que é Lean Six Sigma Company Portugal, e tenho, paralelamente a essa atividade, então sou um dos fundadores da Share2C e falaremos a seguir sobre isso, sem dúvida. Certo. Muito bem, então, tal como já disseste, Eduardo Calado, na prática eu comecei, aí foi quando eu conheci o André, portanto comecei aqui na indústria automóvel, foram quase 10 anos de indústria automóvel neste caso, passei por várias funções dentro da indústria automóvel, desde a área mais ligada à produção, desde a área ligada à melhoria contínua, portanto foi diverso, digamos aqui um pouco o percurso dentro da indústria automóvel. Depois disso, tive a oportunidade de trabalhar mais ligado na indústria da metalomecânica, numa empresa mais para o interior, até que surgiu a oportunidade, então, avançar aqui com a Share2C. De qualquer maneira, vou dizer que, neste momento, em paralelo com a minha atividade principal, que é a minha empresa aqui da região de Aveiro, sou cofundador também da Share2C. Só de relembrar, o meu background é de EGI, também tirado aqui na Universidade de Aveiro, e basicamente é isso. Ok, pronto, entrando agora um bocadinho mais na questão da Share2C, que foi o principal motivo que vos trouxe aqui aos dois, eu ia-vos perguntar qual é a vossa missão, qual é a vossa visão, de onde é que surgiu a ideia, já se conheciam, não se conheciam, como é que foi todo o processo? Eu já fui atalhando aqui um bocadinho o caminho, ok? Portanto, nós conhecemos numa empresa de Ovara, na Kirchhoff, em indústria automóvel, e começámos basicamente quase ao mesmo tempo a trabalhar. Portanto, isto já lá vão alguns anos, quase 20. E começámos aí, ou basicamente foi aí onde nos conhecemos, e pronto, eu diria que sempre tivemos aqui um bom relacionamento, quer profissional, quer pessoal, porque nós também costumávamos fazer a viagem juntos, portanto isso também adensou aqui a vontade de troca de ideias, de partilhas, e começa um bocadinho por aqui. Claro que com isto demorou um bocadinho, eu vou dizer, quase 7, 8 anos até a ideia sair, e a ideia sai essencialmente numas sessões que nós íamos fazendo numa pastelaria, aqui na região de Aveiro, íamos partilhando ideias. E basicamente ainda me lembro, porque tenho lá o cadernozinho, ainda no outro dia lhe acabei por mostrar, onde basicamente todas as semanas fazíamos uma reunião, onde o objetivo era lançar ideias para o ar, ok? Independentemente da ideia que fosse, lançávamos ideias para o ar. Até que, pronto, numa dessas ideias surgiu esta ideia da questão da Share2C. E o caminho começa basicamente por aí. Tocando no ponto de qual é que é a nossa visão com a Share2C, que eu depois também, se calhar, partilhar deixar que o Teiga acabe por também comentar alguma coisa, na prática é a partilha que nós queremos, através do benchmarking, tornar mais dinâmico o tecido empresarial em Portugal. Portanto, nós conseguimos, através do benchmarking, mostrar aquilo que de bem se faz nas empresas. E esta é a visão que nós temos relativamente à Share2C. Pronto, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação ao que disse. Sim, mas... só dizer que quando surgiu a ideia da Share2C não surgiu com o nome sequer. Surge hoje com o nome e já conseguimos perceber o nome, que é Share2C, mas no início surgiu porque tanto um como o outro, por via de trabalharmos na indústria automóvel,
tínhamos acesso a muitas realidades, muitas empresas distintas, andávamos constantemente em visitas, porque trabalhávamos melhoria de processos, otimização de processos. O Eduardo, nessa altura, estava muito mais focado em industrialização de processos, propriamente dito, em metodologias FMEA, portanto já tinha que estar a explorar alguma das coisas. Eu trabalhava em otimização de processos diretos, portanto trabalhava com a implementação de um sistema de produção dentro da empresa, e trabalhávamos com o grupo como um todo e visitávamos, tínhamos acesso a uma infinidade de soluções de outras empresas. Todas as vezes que nos íamos sentando, sabíamos que aquilo estava na premissa, estava na base, todo o nosso desenvolvimento estava alicerçado naquilo que estávamos a ver, e a primeira coisa que surge para cima da mesa é por que não potenciar isto de alguma forma. Não sabíamos ainda como, estava longe de estar concebida a ideia, era apenas uma ideia. E depois, a partir dali, surge a oportunidade de começarmos a desenvolver o tema, precisamente na altura do Covid, desenvolvermos porque tivemos ali uma margem de oportunidade temporal que nos dedicou tempo e foco ao tema e à temática, começámos a desenvolver o conceito e transformámos o conceito e a partir dali aparece com o nome Share2C. Mas é precisamente isso que o Eduardo diz. Portanto, o objetivo da Share2C é dinamizar o tecido empresarial português através do benchmarking ou de troca de experiências entre organizações e indústrias. Muito focado na indústria inicialmente, mas depois também por via dos testes que fomos fazendo, já vimos que é adaptado a serviços e é adaptado a todo tipo de organizações, das mais pequenas às maiores, e que tem benefício, não é? Depois, quando começámos a desenvolver mais a ideia, também para alicerçar a missão, para vermos onde é que está o alicerce da missão, é que tudo o que nós fazemos hoje enquanto seres é porque alguém já o fez no passado. Nós, se hoje caminhamos em pé, é porque alguém já caminhou em pé. Se falamos português, é porque vimos sempre a falar em português. Portanto, nós somos aquilo que vimos os outros a fazer. E depois vamos desenvolvendo ideias em cima disto e vamos nos adaptando e vamos transformando enquanto seres. Da mesma forma que a indústria pode ser feita assim, ou que os processos podem ser feitos assim. Nós podemos ver de que forma é que os outros processos estão a evoluir e adaptar aquilo que faz sentido para o nosso lado para transformar os nossos próprios processos em melhorias. E é daí que surge o conceito. Portanto, como missão ou como ambição da nossa empresa é realmente transformar ou ajudar a que o tecido empresarial cresça em função das soluções que já existem no mercado. E muitas vezes costumamos dizer que a roda não é preciso estarmos a inventar a roda sempre, não é? A roda já foi inventada. Precisamos é de olhar para a roda e perceber como é que ela se encaixa dentro dos nossos processos. Está bem? Mas é por aqui. A nossa missão é fazer crescer, ou ajudar a crescer, ou ajudar a transformar e melhorar os processos na indústria em Portugal. Ok, certo. Uma coisa que eu gostava de perguntar era também como é que, até que ponto é que as empresas aderem pelo facto de ser, lá está, uma partilha de experiências entre as empresas, não sei o quê, até que ponto é que as empresas aderem a isso, pronto, lá está aquilo do segredo é a alma de negócio, toda essa parte, até que ponto é que as empresas deixam, se exporem assim, como é que elas se expõem assim? É uma pergunta interessante e curiosa, porque o objetivo da vossa empresa é mesmo esse. O objetivo da nossa empresa é esse. Nós temos algo que contradiz que o segredo é a alma de negócio. É verdade. Não é? Portanto, é um bocadinho para essa premissa, não é? Mas como é que se mudam estas mentalidades que estão muito intrínsecas em todos os negócios, se calhar? Então, a frase que nós alicerçamos à nossa visão e à nossa missão é que a partilha passou a ser a nova alma de negócio e não o segredo. E porquê? Porque hoje em dia tudo o que fazemos é porque alguém já o fez. Nós não fazemos coisas novas e vimos isso pela tecnologia, pelas plataformas. Desenvolvemos, adaptamos, mas os conceitos já lá estão. Se é fácil alterar essa cultura que é muito portuguesa, porque é mesmo muito portuguesa, vamos para países como a Holanda, como os Estados Unidos, já muda muito, mas a nossa cultura é muito fechada nesse aspecto. Como é que nós tentamos, ou como é que nós tendencialmente vamos evoluindo para conseguir quebrar esse ciclo? Nós não pretendemos explorar segredos do negócio. Naturalmente não pretendemos, porque também sabemos que o administrador nunca iria partilhar, porque é isso que lhe dá o sustento. Agora, um processo em si não tem nada diferente de outro processo. Um processo de lançamento de faturas é igual em todas as empresas, mas há empresas que são mais otimizadas no lançamento de faturas do que outras. Mas não é ali que aquilo não é o core business da empresa. Portanto, como é que distinguimos aqui aquilo que deve ser segredo e aquilo que não deve ser segredo? Deve ser segredo tudo aquilo que é realmente potenciador ou agregador de valor dentro da organização, que é em si o core business da organização. Se eu estou a desenvolver uma peça ou uma determinada peça e tenho um conceito de desenvolvimento muito específico, não é aquilo que se pretende partilhar, porque aquilo é para aquela peça ou para aquele modelo de negócio. Agora, a forma como recruto os meus colaboradores, a forma como realizo as minhas entrevistas, a forma como processo os pagamentos, a forma como agilizo a minha logística, a forma como organizo os armazéns,
é possível copiar e não dificulta, nem menospreza, nem perturba o crescimento da própria organização. Portanto, não é ali que ela perde valor. E é aí que realmente se vê a otimização do processo a acontecer sem fragilizar aquilo que é a alma de negócio. Não é? Portanto, quando dizemos o segredo é a alma de negócio, estamos a dizer a alma de negócio do ponto de vista de core business. Eu aí até acrescentava, André, que é a própria premissa de nós, ou todos nós, todas as organizações, a determinado ponto da sua evolução, precisarem basicamente de melhorar esses processos. A partir do momento que eu consigo ver que alguém fez algo similar e que melhorou o processo, eu acho que este é o clique que leva a que depois, na prática, se consiga quebrar aqui um bocadinho esta mentalidade que nós temos, muito portuguesa, e como o André disse bem, que se nós estivéssemos num mercado, tipo, como se fosse, por exemplo, o norte-americano, as coisas seriam bem diferentes, porque pronto, a cultura em si já é muito mais aberta a este tipo de ideias. Portanto, e é esta premissa que nós vamos combatendo, mostrando que realmente é possível de, com pequenas coisas, nós irmos quebrando barreiras que na prática possam existir dentro das organizações, de forma a que eu acabo por ter esse proveito. Portanto, e acreditamos que seja por aqui que conseguimos, na prática, alterar este mindset que está, pronto, enraizado na nossa cultura. Posso partilhar com vocês uma experiência que nos chegou a acontecer já por via da Share2C. Nós no início, quando lançámos a Share2C, surgiu-nos ali um ou outro projeto muito específico, porque somos conhecidos por trabalhar na melhoria contínua, e puxaram-nos ali para dar um suporte ao outro a nível de melhoria contínua numa organização específica da área da cerâmica. E nós, quando estávamos a fazer esse projeto, vimos que havia ali muitas coisas básicas que era possível fazer a nível de melhoria da organização do espaço, organização dos processos, mas só chão de fábrica, só flor puro. Era uma empresa uma indústria cerâmica, mas muito com processos muito antiquados ou muito pouco robotizados e automatizados, e pretendemos e organizámos uma visita de benchmarking a uma outra organização. E, entretanto, fomos a essa organização, não houve aqui também do nosso lado o match ou o juízo de valor de que, se calhar, os processos que vamos ver não se adaptam a esta, foi precisamente, olha, vão ver processos diferentes e, no meio disto, há de surgir ali boas práticas, certamente, e vai ser sempre um momento de aprendizagem. Então, levámos uma organização a visitar a outra organização, uma organização já toda automatizada, que é aqui da zona de Aveiro também, na zona industrial da Mota, de cerâmica, portanto, não é preciso darmos com apresentações, é possível perceber. E quando levámos essa mesma organização, que era o nosso cliente, a ver a outra, levámos quem dentro deste grupo? Levámos a responsável de produção, a responsável de qualidade, levámos o responsável de manutenção, levámos um operador e um técnico de manutenção. Foram 5 pessoas que foram ver a organização. Mas havia um operador e um técnico de manutenção, para termos a noção quem é que foi. Então fomos visitar a empresa, 2 horas de visita, eu ao final de 20 minutos, eu pensei assim, isto não se vai adaptar em nada. Porque olhei assim, bem, isto é água e azeite, isto não se vai misturar todo, isto vai correr mesmo muito mal. E fizemos a visita toda e chegámos ao final da visita e quando saímos cá para fora, eu lamentei-me para a diretora de produção e disse, olha, peço desculpa, mas não tinha a noção que isto podia ser tão diferenciador, e se calhar aqui poucos processos se adaptam assim, e ela disse assim, sim, concordo, realmente não tem nada a ver com a nossa realidade, não conseguimos tirar nada daqui. A pessoa da qualidade disse, pois, isto é mesmo uma realidade muito distinta, nós realmente aqui não aprendemos nada. E o técnico de manutenção ficou assim a olhar, e o diretor de manutenção disse assim, vocês têm certeza daquilo que estão a dizer? E o técnico de manutenção assim, vocês não repararam como é que eles protegem os quadros elétricos? Está longe de ser core business. Está longe. Uhum. Vocês repararam como é que eles protegem a cabelagem elétrica das umidades que vêm da linha? Vocês repararam como é que eles fazem os pontos de água e a picagem dos pontos de água? Eu não reparei nada daquilo, porque aquilo não é a minha atividade diária. Certo. O operador disse assim, vocês repararam como é que eles fazem a limpeza, como é que eles fazem o escoamento de água quando estão a lavar na linha de vidragem? E eu assim, afinal viram tantas coisas aqui. Vocês repararam que eles usam vidro líquido em tinões e que têm um sistema automático de mexer que nós também podemos replicar? Não tem nada a ver com o core business. Portanto, são pequenas coisas que realmente podem fazer a diferença. São pequenas coisas que fazem a diferença, mas só fazem sentido para aquela pessoa que é o process owner, que está todos os dias a trabalhar no processo e quando chega lá vê o match entre aquilo que são soluções reais e a necessidade que ele identifica dentro da casa dele. A diretora de produção também não viu e a diretora de qualidade também não viu. Porquê? Porque são top management e fazem a gestão do ponto de vista macro. Então não vão ao micro do processo. Quem está a trabalhar no processo diariamente vai identificar certamente pequenas melhorias, seja a nível de checklists, de identificações de espaços, da organização do posto de trabalho, da forma como trabalha com as ferramentas dentro do posto de trabalho. Eles vão ver daquilo, independentemente de qual seja a realidade.
No caso, foi de cerâmica para cerâmica. Mas se levássemos a metalomecânica, ia acontecer igual. Não precisa sequer de ser da mesma área. Agora, que vai ser difícil quebrar este ciclo, já reparamos com algumas resistências, mas não obstante isso também há muitas cedências. As empresas estão sedentas de melhoria, porque não é porque toda a gente tem noção que estamos na cauda da Europa em termos de produtividade e eficiência, portanto temos que evoluir, e essa evolução só vem por via de olharmos para quem já o faz melhor, para conseguir encurtar o tempo, não é, de crescimento. Ok. Eu ia-vos perguntar, há pouco o André falou de vocês terem iniciado a Share2C em altura de pandemia, creio que foi em 2020. Eu ia-vos perguntar se isso efetivamente foi um desafio, ou se, como falaram de como tinham mais tempo, como puderam esclarecer essas ideias, como é que foi toda essa questão da pandemia? Foi um desafio, sim ou não? Sim. Foi um desafio, não podemos dizer que não. Né? De máscara. Foi um desafio de máscara. Desafio de máscara. Mas, pronto, é evidente que foi um desafio, porque nessa altura, como todos nós sabemos, basicamente aquilo que nós tínhamos era: fiquem em casa, portanto, não haja contacto entre vocês, mantenham distância de 2 metros, portanto, tudo aquilo que nós já sabemos e que passamos. E nós, basicamente, estamos a dizer: pessoal, atenção, esperem aí, que afinal vamos todos em grupo, vamos visitar outras empresas e pronto. Ou seja, claro, é evidente que foi um desafio. Mas nós gostamos de ver isto também como o lado positivo da questão, que é exatamente isso que estavas a comentar. Que é, ok, é um desafio por esta vertente, mas enquanto lado positivo nós temos a vertente de ter a oportunidade de maturar processos, de olhar para aquilo que nós tínhamos feito, voltar a olhar, analisar os processos, porque construir na prática algo que vem do zero requer muito desenvolvimento em termos de fluxos, e qualquer tipo de fluxo que nós temos, neste caso na nossa plataforma. Portanto, requer sempre muita análise. É por aqui que nós devemos ir, não é por aqui que nós devemos ir, experimentamos fazer, ou seja, na nossa perspectiva, demos a oportunidade para nós, na prática, experimentarmos, implementar, falhar, e isso foi o lado positivo de tudo isto, que para nós representa a maior parte daquilo que nós construímos. Foi muito mais, vou dizer, o lado positivo do que propriamente a questão de, termos feito isto em altura de pandemia. Portanto, eu punho as coisas desta maneira. Certamente o André irá concordar. Claramente concordo, e temos aí outra vantagem que sabemos que a tivemos. Na altura pensámos que não era uma vantagem, mas acabou por se transformar numa vantagem competitiva, que é o facto de termos iniciado na altura de pandemia. Também nos deu a possibilidade de falar com muita gente que estava completamente com disposição para nos ouvir, não é? Porque no dia-a-dia, ligar para uma indústria que está em processo e está em pleno funcionamento e querer falar com o diretor industrial, isso é mesmo muito difícil. Não diria que é impossível, mas muito complexo. Pois. Tem que ser uma prioridade para ele querer ter agenda para alocar àquela temática. Nessa altura, realmente, o diretor industrial também estava em casa, portanto era a oportunidade. Então, muitas das reuniões que realizámos foram reuniões remotas. Muita da sondagem que fizemos ao mercado, da aceitação e dos testes que fizemos, foi com realidades vistas aos olhos da direção industrial, dos CEOs, dos gestores. Portanto, falámos com imensas empresas na altura, tivemos a possibilidade de apresentar a imensas empresas o conceito, e houve muitas empresas que realmente ajudaram-nos a transformar o conceito com inputs dados na reunião da apresentação. Portanto, estamos a apresentar e, olha, vocês já pensaram isto? Portanto, é um conceito evolutivo. Nós não apresentámos ao mercado, e ainda hoje não apresentamos ao mercado, uma solução completamente fechada, quadrada. Isso não faz sentido. Nós apresentamos ao mercado uma solução que se adapta à necessidade do mercado. Se o mercado tiver uma necessidade precisamente um bocadinho ao lado e que nos obriga a alterar, nós alteramos, e foi isso que fomos fazendo. Portanto, a solução foi sendo transformada ao longo do tempo. Portanto, o facto de ser na pandemia ajudou-nos também aí, não é? É lógico que depois não conseguimos testar na prática, porque quando íamos para testar, a DGS aliava as medidas, íamos para testar, alterava as medidas outra vez. Nós, pronto, já não é agora outra vez. Mas deu para muita coisa mesmo assim. E que outros desafios tiveram de superar para além da pandemia? Houve algum assim que se destacou mais? Não, eu acho que aqui dos maiores desafios que eu consigo identificar é algo que nós já tocámos aqui no podcast, que é a questão do mindset que temos a nível nacional. Ok. Portanto, esse eu vou dizer que será o maior desafio que nós tentamos ultrapassar, que é como é que nós, tal como vocês perguntaram, como é que nós conseguimos
mostrar a outras pessoas que não estão nesta organização que realmente isto é uma mais-valia. Portanto, e este é o processo de tentar realmente quebrar este paradigma, um dos mais desafiantes, diria eu. Pronto, eu acho que é por aí. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Não entendemos que seja impossível ultrapassar, honestamente. Depois temos identificados um conjunto de first movers, não é? De primeiras empresas que se devem mover, e temos já um suporte de um conjunto de empresas, e o facto de nos terem dado voto de confiança em empresas grandes em Portugal e de referência também nos ajudou a estarmos aqui hoje, não é? Porque se esta empresa nos deu voto de confiança é porque realmente o sistema funciona. Depois tivemos a possibilidade, quando testámos com essa mesma empresa, quando tivemos de trabalhar com essa empresa, testámos toda a funcionalidade e adaptámos a funcionalidade à realidade, porque uma coisa é um protótipo, outra coisa depois é o protótipo em funcionamento e a adaptação à realidade, e depois uma outra coisa é a estabilização do processo ao longo do tempo. Portanto, começamos de uma forma e a forma como estamos hoje não tem nada a ver com a forma como começámos e tivemos que nos ir adaptando às necessidades do mercado. Mas foi esse voto de confiança também nos ajudou. Agora, o desafio continua lá, a nossa cultura é uma cultura muito fechada, mas também a nossa cultura é feita por pessoas como nós e que hoje também estão na indústria. Portanto, eu também estou na indústria e o Eduardo também está na indústria e estamos a trabalhar. Portanto, os players que vão ficando à frente das organizações também já têm um mindset diferente. Portanto, a determinada altura, isto é uma questão de tempo até que se inverta completamente este paradigma. É uma questão de paradigma. E eu acho que cada vez mais, como as pessoas têm mais informação, acesso mais facilitado à informação, é mais fácil as pessoas entenderem que realmente é positivo, e acaba por ser positivo, este tipo de temáticas ou este tipo de abordagem. Portanto, trabalhando por aí também é mais fácil de conseguirmos desconstruir um pouco a ideia que as pessoas têm do tal o segredo é alma de negócio. Não é? Sim. Portanto, Mas é uma coisa muito antiga. Essa do segredo é alma de negócio, é uma coisa já muito antiga. Isso está Agora já é completamente partida. demodé, não é? Vale a pena estarmos a falar no segredo é alma de ou negócio. pelo menos nós tentamos fazer com que esteja... E está, na prática está, não é? O ChatGPT já vem demonstrar que o segredo é alma de negócio já está demodé, não é? Exato. Eu ia-vos perguntar quais é que foram os passos práticos que vocês seguiram depois de todo o brainstorming de ideias, depois de todas as reuniões e pequenos cafés que tiveram, como é que foi a parte mais prática da implementação? Sabemos que têm uma plataforma, se quiserem explorar um bocadinho esse tema. Certo. A parte mais prática foi arranjar quem fizesse a plataforma. E não só, mas começa por aí a parte engraçada, não é? Não é? Que é Ou encontrar seja, quem faça a plataforma e depois encontrarmos fornecedores, não é? Porque também de uma forma muito amadora, nós vamos nos transformando ao longo do tempo, não é? Mas de uma forma muito amadora, ok, temos que arranjar um fornecedor que nos faça a plataforma e depois fizemos as primeiras reuniões, mas o que é que vocês querem? Nós queremos uma plataforma, sim, mas qual é o caderno de encargos? Temos que ter. Pronto, então está bem, vamos pensar outra vez. E vimos para trás e volta a pensar tudo. E depois está tudo pensado e estamos a apresentar e há detalhes ali que nos estão pensados que nem sequer sabíamos. E mesmo que assim, íamos não é? inventar. Porque tu acabas por criar um fluxo determinado, sei lá, um fluxo qualquer, não interessa, mas tu acabas por criar esse fluxo e depois, quando estão para desenvolver, ok, mas e agora neste detalhe aqui, tu, espera aí, nesse detalhe, nem sequer pensei nisso. Portanto, por isso é que eu há bocado referia que a questão de implementamos, erramos, porque na prática é um processo contínuo e é um processo de aprendizagem. Tal como o André já referiu há bocado. Além disto, ainda teve a questão do feedback que nós constantemente fomos tendo dos clientes e que também nos possibilitou, na prática, melhorar aquilo que era a plataforma em si. Mas o início do processo começa por aí, que é primeiro os tais brainstormings, tentar criar uma ideia geral daquilo que poderia vir a ser digamos, o modelo de negócio. Depois, realmente conseguir identificar uma empresa que nos conseguisse fazer isto à medida, não é? Porque a plataforma foi desenvolvida de raiz, portanto não existia, não é? Portanto, Eduardo, deixa-me só interromper aqui numa coisa que é, mesmo antes de entrarmos para depois esses passos mais à frente, nós fomos construindo parceladamente a ideia, não é? Portanto, e o nosso foco foi sempre a visão do cliente e a necessidade do cliente. Qualquer cliente que chega à nossa plataforma ou que precise do nosso serviço, como é que ele pode tirar benefício e como é que ele pode, qual é a experiência que ele vai ter aqui, porque acima de tudo é tudo uma questão, para além dos resultados e antes mesmo dos resultados, a experiência tem que ser boa. Então esse foi o foco principal. Nós tínhamos o conceito, mas depois, passado o conceito à prática, ok, mas espera lá, mas a pessoa chega ali e faz o quê? E como é que chega? E chega aonde?
E carrega aonde? E tem que carregar 20 vezes ou carrega uma? E carrega uma de uma forma simples ou mais complexa? E os dados que tem que ter para inserir ou para entrar ou para não entrar? E como é que vai ter acesso aos dados e como é que navega dentro da plataforma? Tivemos ali algumas decisões que tínhamos que tomar, que foram mais à frente, como vamos ter aplicativo, não vamos ter aplicativo. Mas depois vamos ter aplicativo. Sim, vamos ter aplicativo. E o primeiro fornecedor, pronto, um aplicativo significa Mac, Android e web. Cada vez que houver uma atualização, utilizam 3 vezes. E nós, espera, que isto, capital não chega para isto tudo, portanto, vamos aqui devagarinho. E para vocês verem que a própria questão de, ok, nós queremos que os users entrem dentro da plataforma, mas como é que vocês querem isso? Registra-se? Não registra? Que dados é que tem que ter? Que dados é que não tem que ter? Portanto, a diversidade de coisas que na prática nós tínhamos que perceber sem entender aquilo que na realidade queríamos, foi um processo evolutivo, contínuo, sim, um processo claramente contínuo. Aliás, eu diria, ainda hoje continua a ser. Como qualquer plataforma que exista, é um processo de evolução constante, não é? Portanto, vai sempre muito ao encontro daquilo que acabam por ser as necessidades do cliente, tendo por base aquilo que será sempre o objetivo que nós pretendemos na plataforma, ok? Nunca esquecendo essa nossa base, mas depois responder ao cliente é o mais prioritário, porque na prática depois é o cliente que vai utilizar a plataforma, não é? Eu gostava de perguntar uma coisa. O cliente vai chegar à plataforma, não é? E diz, por exemplo, diz qual era a empresa que gostava de ver, ou diz qual era o problema que tem e gostava de se ver resolvido. O que é que... Então, Como é que funciona do ponto como é que de vista funciona da mesmo? utilizadora? espetacular. Exato. É uma pergunta impecável. Porquê? Porque quando começámos era uma coisa, Sim. passado 2 meses era outra coisa e hoje é Hoje em uma dia coisa completamente diferente. não tem nada a ver. E já passou por várias fases. Porquê? Porque nós colocámos, numa fase inicial, fomos nós a colocar-nos no lugar do cliente porque ele não existia. E foi isto que pensámos. Ok, se eu fosse cliente eu queria isto. E pensámos num modelo. Depois, quando foi para o mercado para testar, não, mas isso fazia sentido, mas não vai dar porque não é permitido por isto, não pode acontecer por isto. Ok, vamos adaptar aqui, vamos adaptar ali. A determinada altura mudou totalmente. E aquilo que estamos a pensar hoje e que está a evoluir hoje já não tem nada a ver com o início. Portanto, o que é que nós já pensámos? Já passámos pela fase de, ok, uma determinada empresa quer demonstrar benefício às boas práticas, quer partilhar as boas práticas, tem um determinado processo, então divulga para a rede, é como lhe chamamos, o espaço dos clientes, divulga para a rede aquilo que são as boas práticas que tem e disponibiliza-se a receber pessoas para visitar as boas práticas para haver mesmo uma sinergia de partilha. André, deixa-me interromper aqui que eu ia perguntar. Quando essa tal empresa divulga para a rede, a empresa pode escolher divulgar só e unicamente para uma certa empresa ou vocês têm logo pré-definido desde o início que todos os clientes que têm então numa única rede? Essa foi as restrições de desenvolvimento que essa- não imaginas as voltas que deu, porque depois... Essa foi das questões, porque realmente o que é que muitas vezes colocavam aqui? Quando nós começámos a abordar os clientes, ok, então e se quiserem fazer a espionagem industrial? Industrial, quer dizer, pá, nós nem sequer, para dizer a verdade, nem sequer tínhamos abordado isso ao início, né? Quando começámos a ver os primeiros clientes explicar, mas isto faz sentido porque eu não quero que vejam esta parte, ou seja, começou a haver restrições cada vez mais na plataforma e a maneira como nós íamos construindo a plataforma. Portanto, respondendo à pergunta, sim, é possível restringir, portanto eu posso, digamos, identificar quem são as pessoas ou as empresas que me vêm visitar, até porque nós, na própria plataforma, temos algo que nos permite saber em antemão quem são as pessoas que vão visitar e, portanto, eu posso fazer uma rejeição desse convite. Mas todo esse processo, lá está, mais uma vez, é um processo iterativo e de tentativa e erro. Mas podemos partilhar, por exemplo, esta primeira rejeição que começa a aparecer foi, nós fizemos uma reunião com a APIMA, com a Associação das Indústrias Portuguesas de Mobiliário e Afins, assim é que é, com a direção da APIMA na altura. Tínhamos uma parceria forte com eles e estávamos ainda em época de Covid e estávamos a planear e fizemos alguns podcasts, algumas coisas que queríamos fazer ali com eles e algumas reuniões. E do ponto de vista do mobiliário, o tecido empresarial português é muito competitivo. Não conhecemos o mobiliário, não é o cluster em si que nos interessa especificamente, não estamos a olhar para o produto, estamos a olhar para o processo, somos especialistas de processo, não é? E quando reunimos, a primeira coisa que nos disseram foi, então, mas o que é que impede que alguém da indústria do mobiliário vá visitar o concorrente direto para ver que produtos é que ele faz para depois se posicionar para o mesmo mercado? E nós,
Então, mas a ideia não é essa. Não é? Estamos genuinamente interessados é na partilha da boa prática, não necessariamente na espionagem industrial ou na apropriação de negócio. E quando surge a primeira vez, ok, podemos aqui fazer bloqueios ao segmento de negócio. Portanto, vamos imaginar que tu és de um determinado segmento de negócio, és da contabilidade, diz assim, ok, eu não me importo partilhar, mas não quero partilhar isto com gabinetes de contabilidade. E fica bloqueado, nenhum gabinete de contabilidade vê a tua partilha, certo. Mas tu também não vês a deles. Portanto, isto depois também tem que ser depois já certo, lado, sim, não é? Tipo, partilhas para ver, mas se não queres partilhar, também não podes ver. É igual. Depois, a determinada altura, não, mas eu não quero os gabinetes de contabilidade, mas também não quero aquela e aquela e aquela empresa, porque não tenho boas relações com eles. Também podes selecionar, não querer, portanto, há limitações na plataforma que permitem fazer isso. É lógico que é back-office, portanto, não é o utilizador final, nem é o cliente que padroniza isso, somos nós, no processo de onboarding e criação do cliente. Mas a plataforma já esteve feita e está construída assim também. Permite disponibilizar datas de visita para a pessoa se inscrever, até um número de pessoas por visita, até um número de interações por pessoa, com um determinado horário, com contactos partilhados, com boas práticas partilhadas e com roteiro de visita previsto. Também permite fazer o pedido, como estavas a sugerir ao início. Okay, tenho aqui uma dificuldade, precisava de ver isto em algum lado e sermos nós a disponibilizar por via do catálogo, o catálogo virtual, não é? Mas que nós conhecemos e que, no caso, a empresa que estás a inscrever pode não conhecer. Olha, eu tenho esta dificuldade, tenho uma dificuldade aqui numa linha de pintura, o pendurar as peças, eu não sou eficiente e quero saber uma empresa que possa ser eficiente a pendurar as peças. E nós olhamos para aquilo que são o portfólio de clientes que temos. Olha, temos esta, podemos metê-la em contacto e tentar agendarmos aqui uma visita específica para esse tema. Porque foge completamente àquilo que nós estamos a ver, que é, nós estamos a ver a otimização de processo muito worldwide, não é? É muito, muito geral e não específico ou com grande especificidade. Também temos alguns clientes que procuram mesmo muita especificidade. Na altura, uns administradores, quando lhe apresentámos o conceito, ele disse, é espetacular, mas então eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer-vos assim, eu quero ver isto e isto e isto e vocês procuram onde é que eu vou ver. Mas quero uma coisa completamente à parte. Vocês vão acompanhar a visita, vocês vão fazer relatório da visita, vocês vão fazer... E também temos esse serviço mais premium, mais gold. Portanto, acabamos por ir ao encontro das necessidades do cliente. A plataforma em si é um meio de fazer a comunicação entre a rede. Basicamente, eu diria que é uma digitalização daquilo que acontece hoje em dia, com, digamos, uma estruturação por trás, com todos os pontos positivos que nós podemos ver em determinadas empresas, pronto, e isso faz com que depois na prática eu consiga perceber aquilo que eu quero ver, e isso esteja estruturado, e possa tirar daí a mais-valia que eu acredito que posso ter e ver outras práticas que estão a ser bem feitas. Ok. De uma forma mais linear, diria, o utilizador, para se inscrever na plataforma, basta entrar na plataforma e quais é que são os passos a seguir direitinhos? Tem que escolher algum tipo de inscrição, não tem, é tudo igual? Não. Como é que funciona assim de uma forma linear, diria? Ok, portanto, basicamente é ir a certosi.pt e depois tem lá no cantinho superior direito, tem lá o menu e entrar em rede. E a partir daí, pronto, tem que se inscrever, aquilo pede os dados. Pronto, e a pessoa tem que meter os dados, nome, portanto, que empresa é que pertence e tudo mais, pronto, e fica inscrito na plataforma. Basicamente é só isso. Depois, a partir daqui, começa a fazer um processo de evolução em função da necessidade do cliente, dentro da própria plataforma, mas para já consegue aceder assim. Ok. Em relação à equipa da Certosi, como é que vocês são distribuídos, o que é que vocês fazem, quantos é que são, o que é que fazem, se tem alguém que, por exemplo, vos apoie, que não seja da Certosi, mas apoie mais por fora, mais à parte, como é que funciona? Então, nós somos 5. 2 fundadores, mas somos 5 Eu estava a rir porque, sim, temos sempre alguém que nos apoia e que, assim, nós dois, como não trabalhamos só para a Certosi, portanto, apoiamos também mutuamente, né? Claro. Mas somos 5 pessoas, sim. Não é? Nós dois, e depois temos mais 3 pessoas, basicamente a pessoa que faz o desenvolvimento da plataforma, não é? Programador, portanto, em si. O programador. Depois temos uma pessoa mais ligada à parte de cliente, que faz interação com os clientes e com os nossos fornecedores. E parceiros, que gera o projeto, gera os projetos. E depois temos também alguém que faz o desenvolvimento, tendo em consideração o feedback que nós vamos receber dos clientes, desenvolvimento da plataforma em si, ou seja, se este processo não devia estar assim, se calhar devíamos ter um clique aqui e não ter ali, portanto faz esse acompanhamento com o cliente especificamente das interações e depois também de quando são feitas as visitas, das interações que são feitas nas visitas e o acompanhamento dessas visitas, correu bem, não correu bem,
o que é que eventualmente podia ter sido melhorado e faz esse acompanhamento. Portanto, na prática somos 5. Depois temos apoio, como é lógico, de cibersegurança, GPDs e por aí fora, mas não é dentro da equipa. Sim. Também nos suportamos aqui com um conjunto de feedbacks, porque é áreas que não dominamos. Não é? A nível financeiro, sendo uma plataforma, houve algum custo que fosse consideravelmente grande, diria, e por isso precisassem de ajuda externa? Felizmente nunca fomos, felizmente, nunca esteve fora do radar, portanto, não equacionámos na altura, já equacionámos mais para a frente, mas nunca precisámos de recorrer a suporte ou ajudas. O custo superior foi realmente a implementação da plataforma, é um custo elevado, mas fomos fazendo gradualmente, começámos com um mock-up apenas, feito uma ideia, um conceito muito genérico, baixo custo, foi assim que começámos para apresentar ao mercado. E depois fomos evoluindo até que conseguimos conquistar ou angariar ali a parceria com um cliente importante e que nos suportou aqui alguns desenvolvimentos que precisávamos fazer e depois a partir dali fomos reinvestindo. Portanto, não se trata de uma empresa, nesta fase do campeonato, não se trata de uma empresa para dar rentabilidade financeira para os dois fundadores estarmos riquíssimos, não é esse o objetivo. O objetivo é primeiramente dinamizar, enraizar o processo dentro da cultura, começar a trabalhar e demonstrar resultado e só depois então é que começamos a obter resultados. Portanto, tudo que obtivemos reinvestimos. Não há nada que não tivéssemos reinvestido até agora. Mas fazemos o reinvestimento sempre, não precisamos de recorrer. Mas já tivemos aí algumas frentes e algumas linhas que tivemos a desenvolver, mas para já ainda não foi por aí. Sim. O desenvolvimento não foi esse. Acho que é literalmente isso que estavas a dizer. Olhar para isto como realmente uma construção ao longo do tempo, não é uma coisa que é 2 para amanhã, e tirar partido daí, porque cada vez que íamos tendo clientes, basicamente íamos fazendo um upgrade àquilo que já estava desenvolvido, não é? Portanto, e a premissa foi sempre essa, pegar naquilo que íamos recebendo, investindo, de forma a melhorar aquilo que era o output para o cliente, aquilo na prática o cliente vê, não é? Portanto, e essa foi a premissa. Portanto, eu diria que com um investimento considerável, mas pronto, para já sem grandes voos, pronto, para já. Okay. Mas seguimos o espaço, atenção, se forem procurar, só por curiosidade, se forem procurar, nós seguimos aqueles espaços todos de ir ver, ok, como é que uma empresa, uma startup vinga no mercado sem suporte, né? E o primeiro passo é, ok, podem pedir dinheiro aos amigos e aos familiares que acreditam na ideia. Optámos a pensar assim, bem, se calhar conseguimos nós suportar este tipo de encaixe, por capital próprio e tentarmos fazer o lançamento por capital próprio. Tínhamos a possibilidade de o fazer, se não tivéssemos, das duas uma, a ideia morria ou teríamos que ir à procura de financiadores para conseguirmos avançar como qualquer outra empresa. Não estou aqui não me interpretem pelo lado negativo, ou seja, acho correto que o façam e nós já pensámos muitas vezes em fazê-lo, mas ficamos sempre na dúvida se é o momento certo ou não. E claro que aqui a questão da pandemia ajudou bastante, mais um ponto positivo, que foi a disponibilidade de ambos para pensar nas coisas e desenvolver as coisas, porque se calhar se fosse hoje em dia no ponto em que estamos, as coisas tornavam-se mais complicadas, porque pronto, é preciso tempo para fazer as coisas. Okay? E isso essencialmente é mesmo isso, é preciso tempo para fazer as coisas. Pensar, desenvolver, pensar. Isso. Algo que também gostava de perguntar, e provavelmente já devem ter refletido sobre isso, é que expectativas a longo prazo é que têm para a Share2C? Por exemplo, como é que vem a Share2C daqui a 10 anos? Pois, nunca tínhamos pensado nisso. Agora é mais complicado. É óbvio que, sendo uma plataforma, o nosso objetivo, eu vou arriscar dizer, claro que gostaríamos de ter aqui um papel importante, até vou dizer mais do que se calhar europeu, mundial, e ser reconhecidos como uma plataforma que pudesse dinamizar não só o tecido empresarial em Portugal, mas de certa maneira todo o tecido empresarial a nível mundial e criar aqui uma... E a construção da própria plataforma está visto nessa perspectiva, ou seja, de facilitar esse caminho. Portanto, eu diria que daqui a 10 anos, se chegarmos lá, eu acho que era um ponto importantíssimo e é esse, para mim é esse o objetivo, claro. Pronto, é preciso percorrer esse caminho, é ambicioso. Temos que... mas era por aí. Portanto, nós quando lançámos, isto também há pouco não tocámos no assunto, mas quando lançámos a ideia, nós estivemos a ver o que é que existia e a ver se existia alguma coisa. Não encontramos a nível europeu
não encontramos a nível mundial, procuramos benchmarking, partilha de ideias, em todas as línguas que vocês possam imaginar, portanto o Google Tradutor também nos ajudou a procurar em línguas que desconhecíamos, que era assim que se escrevia, mas não encontramos nada, não encontramos plataforma nenhuma, encontramos muitas pessoas a dizer que o faziam, mas quando aprofundávamos um bocadinho o conceito de negócio, na prática era uma empresa de formação e que dizia que promovia algumas visitas, mas como hoje existem, não é? Portanto, ainda hoje existe benchmarking, sempre existiu, mas o que é que acontece? As pessoas voluntariamente ligam para colegas, já conhecem, para referências, ligam para um colega, que liga a um colega, que liga a um amigo, que a determinada altura consegue agilizar uma visita. Mas é tudo menos profissionalizado. Porquê? Porque eu quando ligo a um colega meu para me abrir as portas ao negócio dele, para levar um grupo de pessoas que eu conheço ou que estão a trabalhar comigo dentro de uma outra empresa, eu ativei um contacto pessoal em prol do lado profissional de uma empresa que eu hoje estou a ocupar, mas que amanhã posso não ocupar, para formar uma equipa que hoje é a minha equipa, mas que amanhã também pode não ser. Portanto, eu acabei por gastar um crédito com uma pessoa pessoal, ficando a dever um favor, entre aspas, a alguém para levar uma outra equipa a crescer, porque não é para mim. Não é? Enquanto liderança eu levo para aquela equipa a crescer e não necessariamente para mim, para aquela equipa se desenvolver. E o que nós tentámos transformar foi isso. E fomos à procura a ver o que é que existia de referências. Não encontramos referência nenhuma, honestamente. Não encontramos aqui ninguém realmente a fazer disto um negócio, até porque se calhar não era viável ou interpreta-se que não seja viável. Nós não vimos isto também sempre como negócio puro, portanto vimos isto realmente como uma missão, como uma ambição de ser referência, de conseguir promover ali uma rede de contactos, formar ali uma rede que permita a partilha, e a ambição é essa, é ter um impacto a nível europeu e mundial. Portanto, agora, se vamos chegar lá, depende do nosso esforço. O tempo dirá, não é? E o tempo dirá, exatamente. Mas, acima de tudo, depende sempre do nosso esforço, é evidente. Daqui a 10 anos voltamos a falar. Daqui a 10 anos, Daqui a 10 anos voltamos a falar. É isso, é isso. Pronto, eu agora Tem que ser em aqui... inglês, porque depois nessa altura nós já não estamos disponíveis para dar entrevistas, tem que ser com comerciais americanos. Mas é mesmo interessante, sei lá, a ideia de fazer, pronto, lá esse vai intercâmbio entre as empresas visitarem, mas parece uma ideia bastante até, não queria dizer simples para não, pronto, jogar a ideia. Não, mas podes dizer, sim. Podes dizer. Porque, sei lá, As coisas não têm de ser complexas para resultar. mesmo nós vamos a empresas e visitamos e é tudo assim fácil, mas na realidade nunca ninguém tinha pensado em fazer disso algo. Certo. Algo mais. Certo, lá está. É mesmo, sei A lá, ideia, parece feito, voltando na aqui realidade. até ao início da nossa conversa, que a ideia de onde surgiu foi exatamente quando nós fizemos uma visita e dissemos, pá, mas isto era interessante, era, pá, que as pessoas tivessem a oportunidade de fazer isso, chegar a um sítio, carregar num botão e dizer, pá, mas eu gostava de visitar aquela, ou gostava de visitar aquela. Pá, e porquê que não tentamos facilitar isto? A ideia surgiu literalmente assim, não é? Da simplicidade com que pudesse acontecer. Portanto, é mesmo isso. É de tão simples, se calhar por causa disso é que também nunca foi pensado, porque é simples. E era aquilo que há pouco o André estava a dizer, que é, claro que quando eu conheço alguém dentro de alguma organização e é um contacto mais próximo, eu consigo fazer esse contacto e consigo agilizar. Mas se já não for esse contacto tão próximo, já tenho que pedir a alguém... Mas porquê que então nós não centralizamos as coisas, não centralizamos a informação e conseguimos dinamizar isso de outra maneira? E basicamente é por aí. É simples, sim, mas faz sentido que exista, não é? Depois há ali outra coisa, e estavas a tocar agora, que vocês também fazem aqui na universidade e também promovem as visitas e têm feito muitas vezes visitas. E podes falar até no teu contexto, que é quando vais visitar uma organização, tu podes ter aulas de gestão industrial, não é? Podes estar a falar muito de indústria e processos e assim. E vais para lá e em 2 minutos apercebes daquilo que demoraste 3 horas ou 4 horas de aula teórica a perceber, porque chegas lá e a formação é imersiva, é autêntica, não é? Tu sentes e respiras tudo aquilo que estás a falar em termos numéricos ou em termos académicos, em 2 minutos já entrou. Porque olhas e vês, não é? E sentes e cheiras e ouves, não é? Portanto, os sentidos são todos apurados. Então nós começámos também a desenvolver o conceito na perspectiva de a visita ser uma formação 360 graus, uma formação imersiva numa realidade, porque acreditamos realmente que estar a formar um colaborador em otimização e 5S, ferramenta 5S pura de melhoria contínua, ok, vou formá-lo. E estou ali a explicar-lhe o que é, com base em exemplos, e com base em figuras, e com base em imagens, e olha, isto é muito bom, e é assim, é assado, e ele está bem, e chega ali e desiste, não é? E eu pego nele, e posso estar ali 10 dias a falar aquilo, e ele diz, realmente isto é muito importante, mas não vê realidade nenhuma. E eu pego nele, e vou 1 hora para uma organização que tenha um bom nível de 5S, e trago de volta e digo, então, ele quer a minha empresa igual. Portanto, e só foi 1 hora. E tu tens um exemplo a contar. Eu ia dizer, é a premissa de que muitas vezes chegamos ao pé das equipas e dizemos, olha, mas é possível chegarmos a este ponto? Não, isso não é possível.
E quando nós levamos as pessoas, quando eu estava a dizer, quando levamos as pessoas realmente veem que é possível chegarmos a esse ponto. Claro, primeiro é preciso querer, é preciso montar todo o esquema, não é? Mas é preciso querer. E tentar desconstruir esse paradigma que existe muitas vezes, vou dizer, é um bocadinho do nosso trabalho. Portanto, por isso... Mas tens um exemplo que podes partilhar, não é? Que Qual viveste deles? em Valcâmara de Daily Management, ou Shop Floor Management. Sim, isto é muito direto muito isso. comum, sim. Ou seja, quando nós tentamos fazer, numa empresa onde trabalhei, em que tentávamos implementar basicamente fluxos de comunicação entre as equipas. E o que acontecia é que, pronto, as equipas acreditavam que não era possível de conseguir fazer aquilo que eu dizia que era possível de fazer. Portanto, e na prática era uma coisa tão simples como partilhar informação, mas na prática partilhar informação é das coisas mais importantes que nós havemos de ter sempre em qualquer organização. Portanto, eu propus uma visita na prática a uma organização onde todo esse fluxo funcionava bem, porque não estamos a falar de apenas um fluxo entre um operador, por exemplo, e um chefe de equipa, estamos a falar, digamos, estruturalmente em toda a organização, como é que nós montamos isso, em todas as vertentes, ligação entre todas as áreas, e esse é o principal ponto. Vocês sabem que a ferramenta é que estamos a falar? Daily Management, ao Shop Floor Management, Shop ao Floor Kaizen Management, Diário, ou os quadros de reuniões, sim. stand-ups, Sim. reuniões em pé. Pronto. Ou seja, foi levar basicamente as pessoas a outra organização de forma a que as pessoas entendessem qual era essa vantagem. Acabámos por implementar neste caso vou dizer 20 quadros, onde toda a informação era estruturada de uma forma sequenciada, para que depois conseguíssemos ter um reporte para as mais altas instâncias, até chegar à parte da administração, mas todo esse fluxo fosse possível. Portanto, exemplos destes são aos milhares. Este é um exemplo da questão do Shop Floor Management, ou das reuniões diárias, mas associado a isto temos N de exemplos, que muitas vezes aquelas ferramentas mais, por exemplo, um sistema de Kanban, ou um sistema de supermercado, que são às vezes coisas mais... mas como é que isso funciona? Portanto, ao ver é sempre muito mais simples fácil do que muitas vezes quando estamos a explicar. E depois as pessoas dizem, mas isto é tão complicado de fazer. Pá, depende, porque como a pessoa não está a ver qual é o ponto final, não é? Qual é o objetivo, não consegue ver os passos intermédios. Então, se nós mostrarmos o ponto final, se calhar conseguimos fazer com que a pessoa percorra os passos intermédios para chegar ao ponto final. Sim, como sabes, com a frase feita, não é? De o segredo é a alma de negócio, também há uma frase feita que é ver para crer, não é? Portanto, nós levamos as pessoas a ver e eles dizem, realmente é possível. Pronto, não é só lirismo e não é só vontade, é possível. E sentem que é possível por pouco tempo de experiência só. Agora, em sala, em formação, ajuda, como é lógico, transmite-se conceitos, mas não se extingue ali na sala o crédito que as pessoas dão ao conteúdo. Portanto, as pessoas têm que ver para realmente acreditar que é possível. E muitas vezes estão à espera do primeiro passo, do primeiro ímpeto à mudança. E depois há ali os first movers que começam a se mover mais rápido, há outros que realmente não se movem. Há os descrentes sempre, portanto isto nós acabamos por olhar para a população dessa forma, não é? Há pessoas que são mais rápidas a mover-se, há pessoas que de todo não se movem, há pessoas que são sempre eternos resistentes e há os que ficam no meio, que é uma grande fatia, honestamente. E nós pretendemos mudar esses que ficam no meio, porque os outros vêm atrás, não é? Da corrente, é sempre assim. Eu ia fechar aqui um bocadinho, se calhar, a questão da Share to See e aproveitar que os tenho cá os dois que tanto trabalham na área da indústria como na área dos serviços, e sendo esta uma questão que se calhar nos passa muito pela cabeça nós que estudamos Engenharia Industrial, porque sabemos que podemos trabalhar nas duas áreas e às vezes não sabemos, será que gostava mais disto, será que gostava mais daquilo, porquê? E aproveitar que vos tenho cá os dois para vos perguntar o que é que vos cativa mais em cada uma das áreas, tem alguma que seja a vossa predileta, como é que funciona o vosso dia-a-dia em cada uma? E também qual é que vos cativa mais? Entre a parte industrial e a parte... dos serviços, nomeadamente a consultoria. Eu acho que, primeiro, isto depende sempre muito da pessoa. Ok, portanto não há volta a dar, depende da pessoa, porque para ter, digamos, uma personalidade ou um enquadramento mais industrial é preciso um tipo de personalidade, para ter mais de consultor é um tipo de personalidade, mas eu vou mais além do que isso. Às vezes até vai depender do momento da vida em que a pessoa está e da disponibilidade que a pessoa tem para cada uma destas vertentes, porque são coisas completamente diferentes, na minha perspectiva, é evidente, agora estou a falar por mim, mas que... na parte industrial, e eu já fiz as duas, como disseste, tem prós e tem contras. Eu gostei muito, por exemplo, da parte de consultoria, por uma razão, é que dá-te uma visão muito abrangente de o que é uma organização,
e tu acabas por tocar em várias organizações, o que é um ponto muito positivo. Portanto, acabas por não estar focado todos os dias naquela rotina que muitas vezes na zona industrial acabam por ter. Portanto, para mim isso é, digamos, dos pontos mais positivos, conhecer negócios diferentes, realidades diferentes, trabalhar com equipas diferentes. Portanto, isso é a grande vantagem para mim que nós temos na área da consultoria. Se formos olhar para a parte industrial, pronto, há pessoas que gostam, se calhar, mais de rotina e acabam por se enquadrar melhor nessa terminologia e acabam por gostar mais de fazer, digamos, o trabalho e o desenvolvimento do seu trabalho de carreira na parte industrial. Mas eu diria que depende muito da pessoa. E depois disto há aqui duas vertentes, na minha opinião, que é, ou nós começamos logo na área de consultoria e vamos aprendendo logo quando saímos da universidade e vamos aprendendo várias coisas, portanto, absorvemos o máximo possível, ou então vamos para a área da consultoria quando já sabemos muita coisa, então aí conseguimos ajudar os outros a melhorar. Okay. Portanto, há estas duas vertentes, não é? Na minha opinião. Bem, deixa-me então, eu trabalho em consultoria já há muito tempo, honestamente, e comecei a trabalhar na indústria. Há aqui uma coisa que eu acho que é mesmo muito diferenciadora entre a consultoria e a indústria. Dentro da indústria, nós fazemos o grupo de amizades profissionais. Na consultoria isso não existe, portanto, nós podemos achar que existe, não existe, ou é muito ineficiente, porque a consultoria, o consultor é sempre o lone wolf, não é? Ele trabalha sozinho, ele não vai para fazer amigos, ele vai para trazer resultados, ele vai para ser eficiente e eficaz naquilo que está a fazer, portanto não está preocupado se vai ferir suscetibilidades ou não, ele vai fazer mudança, e a mudança que internamente grande parte das empresas não conseguem fazer, e depois chega lá o consultor e parece que faz milagres. Ele não fez milagres, ele abdicou foi da necessidade de fazer amigos e coligar-se enquanto ser social, porque ele continua a ser um ser social, ele abdicou desse facto em prol de um resultado final. Portanto, o foco dele é muito em resultados e vai para ali para atingir resultados sustentáveis, como é lógico, e quando estamos a falar de melhoria contínua tem que ser sustentáveis, a consultoria que eu faço é de melhoria contínua. Portanto, tem que ser resultado sustentável, temos que envolver as pessoas e por aí fora, mas envolver as pessoas não significa necessariamente que vamos ter que pedir por favor a toda a gente para mudar, porque isso já fez a organização várias vezes e não conseguiu. Portanto, é para trazer resultado e o resultado tem que aparecer. E mover um grupo muito grande de pessoas em função do resultado, mas orientar para resultado, e depois aquele grupo grande tem que ser capaz de o amarrar. E isto é um trabalho muito, muito complexo de fazer porque somos seres solitários durante esse processo. O ir para a organização é sozinho, e o vir da organização é sozinho, e grande parte das vezes o almoço é sozinho. Portanto, a vantagem de trabalhar em consultoria, eu também consigo encontrar uma série delas, não é? Nomeadamente sermos donos do nosso próprio tempo e conseguirmos tomar conta do tempo e gerir o nosso tempo em função das necessidades. Portanto, é uma vantagem, ou um benefício, mas que pode ser associado a um problema. Na indústria, perde-se aqui uma coisa na consultoria, que é, porque estive na indústria e tenho a noção disso, que é, não acompanhamos a estabilidade dos processos, então dá a sensação que é tudo fácil. E começar o processo, começar a carreira profissional pelo lado da consultoria, é a ambição de muita gente, e que acredito que o seja. Tenho muitos colegas que estão a trabalhar comigo, tenho 9 pessoas a trabalhar abaixo de mim, a que reportam a mim. Estas 9 pessoas, também grande parte deles, 80%, começaram a carreira na consultoria comigo. E depois às vezes pode ser fácil, ou pode parecer fácil atingir resultados. Isto afinal não custa nada, isto as pessoas é que não sabem fazer, porque só estamos a atingir o resultado primeiro. Agora, sustentar esse resultado, eu vi-o do lado da empresa, do lado da consultoria não se vê. A sustentabilidade está do lado da empresa. E nem sempre aquele resultado depois é sustentável no tempo. E quando estamos a acompanhar dentro da empresa, o consultor vem e fecha. Eu também já estive desse lado, em que tinha consultores a vir trabalhar comigo. No Congo estive assim, quando conheci o Eduardo também tivemos assim, consultores que vieram implementar, deixaram um resultado maravilhoso e depois coube-nos a nós sustentar. E sustentar não é tão fácil como parece. Porque na prática acaba por ser uma coisa é implementar uma ferramenta, pois. Outra coisa é fazer com que essa ferramenta funcione, não é? E perdure. E que seja sustentável, não é? E essa é a grande diferença, não é? Porque, pronto, quando está a dizer, o consultor vai lá, implementa a ferramenta, diz como é que deve ser feito, mas depois as pessoas que lá estão não derem sustentabilidade, não resultou. Por isso é que depois muitas vezes acabamos por ouvir dizer, não, mas teve cá o consultor e isto não... Sim. Mas o objetivo era ter o resultado prático, rápido, que fosse a implementação.
Claro, depois a organização tem que criar maneira de conseguir implementar, eu vou dizer, o mindset, a cultura de mudança, de forma a que isto depois acabe por ser sustentável. E esse é o trigger, não é? Eu ia perguntar se trabalhar primeiro na indústria e depois na consultoria, se veem isso como uma vantagem e se vos fez trabalhar logo desde o início na consultoria de uma melhor forma por saberem como funcionam os processos dentro das indústrias. Eu identifico vantagem, mas agora eu não fiz o contrário. Portanto, é sempre suscetível. Eu comecei na indústria e depois passei para a consultoria. Identifico vantagem. Mas também conheço pessoas com as quais já tive o prazer de trabalhar que começaram na consultoria e estão na indústria agora. Portanto, e também não sinto que para eles teve alguma desvantagem. A consultoria também nos dá aqui um boost de aprendizagem muito mais rápido que a indústria, não é? Porque a indústria, nós entramos na indústria, assim como eu entrei, quando acabei o curso de Engenharia Mecânica, fui trabalhar para a indústria. Eu abracei um projeto de melhoria contínua que nem sabia o que era. Bem aqui para um projeto de TPM. E eu, pronto, está bem, e aceitei. Depois vim embora e fui lá o que era TPM, porque na altura não era dado TPM nenhum, não davam este tipo de conteúdos. Mas depois também quando entrei na empresa tive ali 2 meses que andei a apanhar bonés, ninguém me pedia nada, olha, deixa ver o que é que ele faz. Ficam literalmente à espera, porque a indústria é permissiva a que isto aconteça. A consultoria já não tem essa permissibilidade. Porquê? Porque um consultor inexperiente ou um júnior, quando entra dentro da consultoria, ele começa a ir visitar clientes, portanto o comportamento dele tem que lá estar. Ele não pode ir visitar clientes como se tivesse só a experiência e só a passear. O tipo de postura já tem que lá estar, e se não está, a aprendizagem é muito rápida. O boost da aprendizagem é imediata porque começa logo a ser chamada a atenção. Os entregáveis e o compromisso entregáveis têm que lá estar, porque depois não estou todos os dias no cliente, não é? Numa qualquer consultora que exista, que trabalhe em otimização de processo ou assim. Quando estamos a trabalhar fisicamente no cliente, nós vamos ao cliente 1 vez, 2 vezes por semana, se tanto. Ir 2 vezes ao cliente é diferente de estar lá 5. Portanto, se eu lá estou 5 dias, eu aprendo muita coisa. Se vou lá 2 vezes e tenho que entregar relatórios e entregáveis e análises, aquilo tem que haver muita rapidez. Portanto, eu acho que o estudante a começar na consultoria também não é desvantajoso todo. Ele aprende muito rápido. Agora, depende como é que ele se quer comportar e depende do que é que ele tem de ambição de seguir dali para a frente. A consultoria não lhe fecha portas. Isso é uma vantagem. Portanto, abre-lhe portas. Já não restringe aqui de alguma forma. A indústria, também dependendo das áreas, também não restringe. Portanto, não tenho aqui... Se eu tivesse que recomendar o que é que era a solução mágica... Sim, acho que não é uma resposta clara. Acho que não é uma resposta clara. Tem vantagens e desvantagens dos dois lados. E vai sempre depender de como é que a pessoa se adapta a cada uma das situações. Porque se calhar uma pessoa que gosta de uma rotina... Sim. No seu dia-a-dia vai sentir melhor na questão da indústria. A consultoria não dá para isso. A consultoria não dá, não é? Portanto, é totalmente diferente. Como eu estava a dizer, se calhar consegue fazer uma melhor gestão do tempo, mas eventualmente terá que trabalhar muito mais fora do tempo de dia de trabalho, não é? Portanto, isto eu diria que não há uma resposta correta para a questão. Há o depende, que é literalmente isto, depende da pessoa. E qual é a área em que... Pois já vou responder esta pergunta, mas qual é a área que acham que com a EGI se pode destacar mais? Eu como engenheiro mecânico acho que é a área onde estou a brincar. Mas eu como EGI, acho que pronto, é literalmente... Sim, mas eu olhando para trás e pensando muitas vezes, quando vinham aqui pessoas que já estavam no mercado de trabalho e acabavam por dizer, mas a EGI faz tudo. E eu dizia, faz tudo, faz tudo o que é que isto quer dizer. Não é? E faz, isto faz tudo. E a realidade é que faz, ok? O que é que eu quero dizer com isto? E até deixava a sugestão, que eu sei que todos nós gostamos de ir de férias, mas cada vez mais têm aparecido, pelo menos no meu caso, pessoas que, por exemplo, se propõem fazer estágios de verão nas empresas. Depois de acabar a escola, não é? Portanto, ou a universidade, o que seja, vão fazer estágio. O que é que isso significa? Significa que eu tenho a possibilidade de ver como é que as coisas são na realidade. Seja a área de logística, seja a área de produção, seja a área de planeamento, seja a área... O que seja, isto ajudaria as pessoas a entenderem melhor o que é que poderiam vir a gostar. Porque na prática, realmente, a EGI faz tudo. Vocês têm pessoas... Eu conheço pessoas em todas as áreas da EGI, portanto é literalmente isto. Se vocês trabalharem, ou se as pessoas da EGI trabalharem esta vertente de ter a possibilidade de, durante um mês, o que seja, 15 dias, fazer um pequeno estágio e perceber qual é o conceito que há associado a cada departamento, será mais fácil para depois conseguirem perceber, não, eu gosto disto.
ok? Porque depois, na prática, vão para um estágio, os estágios são 9 meses, vão trabalhar num projeto específico, a não ser que seja consultoria, mas se calhar não há assim tantos estágios a nível de consultoria, pelo menos na altura que eu fiz estágio não havia assim tantos, era mais indústria. Mesmo agora, normalmente o pessoal vai para a indústria. Pois, porque depois consultoria, quer dizer, assim, dá sempre a fazer uns... Sim, Não há possibilidade, cada vez há mais. Só que mas ou seja, é possível de fazer qualquer coisa literalmente. Quando dizemos isto é mesmo literalmente qualquer coisa. Tenho pessoas da EGI, vocês certamente saberão, que vão desde a parte de bancos, a parte industrial, é evidente, a parte de construção de empresas, tanta coisa que pode ser feito. É mesmo literal, podem fazer qualquer coisa. Há uma premissa para mim que é façam aquilo que vocês gostam e costuma-se dizer que nunca têm de trabalhar na vida. Portanto, tenham a oportunidade de ver o que é que realmente gostam de fazer, submetam-se a esses estágios, proponham, porque as empresas aceitam. Tipo, olha, eu gostava de fazer um estágio de 15 dias, gostava de fazer um estágio de um mês, arranjam algum projeto para fazer, façam isso. Até aí nós podemos ver diferenças entre mercados. Nós, quando estivemos a trabalhar os dois na indústria automóvel, na Kirchhoff Automotive, nós tivemos lá alunos alemães que vinham fazer estágio de verão 12º ano. 12º ano. E vinham da Alemanha para cá para estagiar e estavam ali 2 semanas e iam-se embora. Nós, isto não existe aqui. Portanto, eu não me lembro sequer de existir isto quando andava no 12º ano. Portanto, na prática não existe. Mas é benéfico esse tipo de contacto. Eu nunca trabalhei, nunca exerci engenharia mecânica propriamente dita. Estive sempre a trabalhar como engenheiro e gestor industrial. Na prática ele sempre quis tirar a EGI, ok? Mas aquilo correu-lhe mal e sinto-me confortável com o curso de Direito. Mas sim, é sério. Mas poderei estar a equacionar uma especialização na área da gestão também, mas acho que realmente a área de engenharia e gestão industrial, e conheço muitos alunos que saíram daqui, já fiz acompanhamento de dissertações de mestrado de alunos daqui, já fiz acompanhamento de alunos de mestrado da FEUP e já fiz também de Lisboa, tudo em Engenharia e Gestão Industrial, da Universidade Nova. E noto que a abrangência de conhecimentos que vocês têm é realmente pau para toda a obra, salvo seja, não é? Mas aplica-se a muitas coisas. Pelo lado positivo, atenção. Pelo lado positivo, sim. Pelo lado positivo. Aplica-se àquilo que a pessoa tiver vontade de fazer. E depois é lógico, há as competências pessoais, não é? Soft skills, que direcionam a pessoa mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, ou mais para uma atividade ou menos para outra, mais para a operação, mais para a transação de dados, mais para a programação, mais para o desenho. Eu até ia perguntar ao André como é que acaba por surgir o interesse na área do Lean e na área da consultoria depois de tirar uma licenciatura em Engenharia Mecânica. Como é que acaba por surgir esse interesse? Não surge. É uma coisa muito estranha. Eu vou em uma entrevista e dizem-me assim, olha, temos aqui um projeto impecável para si, que é fazer TPM com a equipa de manutenção. E está bem, acho que é espetacular. E ele, pronto, então aceita o desafio? Aceito. E saí dali e liguei o telemóvel lá para procurar o que era TPM. Não fazia ideia do que é que tinha acabado de aceitar, não é? Mas ouvi falar em equipa de manutenção industrial e pronto, à partida deve ter alguma coisa a ver com engenharia mecânica, não é? Não tem nada a ver, mas só soube depois de lá estar. Mas surge a partir dali. E depois houve realmente ali, quando terminei o estágio, depois há decisões que nós somos obrigados a tomar sem saber muito bem se é a decisão correta ou incorreta. E isto vai-vos acontecer a vocês e acontece a toda a gente. E quando acabei o estágio, surgiu-me ali o caminho para ser engenheiro de manutenção ou trabalhar na área de melhoria contínua. Eu sei, agora engenheiro de manutenção é o meu curso e realmente era a coisa que me fazia brilhar os olhos, mas melhoria contínua se calhar não me fecha tantas portas e fiquei na dúvida, não é? 9 meses depois ou 8 meses depois de entrar para o mercado de trabalho já tenho que tomar uma decisão destas e eu assim, sei lá, se eu escolher uma e depois quiser ir para a outra já não posso. E optei por me manter na área da melhoria contínua, porque havia ali a ambição de trabalharmos com a Porsche Consulting e visitar a fábrica da Porsche e trabalhar com o grupo a nível internacional. E optei por essa decisão. Não me arrependi de ter tomado. Se tirasse a outra, se calhar também não me arrependia, porque não conhecia o que conheço hoje. Mas não me arrependi de ter tomado, porque acho que não restringe a solução ou a saída em termos de carreira. E hoje em dia fala-se muito mais da questão de melhoria contínua, de Lean, que Sim, eu lembro-me quando andava aqui a estudar, pá, e no 4º ano tivemos aqui uma conferência que se falou o que era Lean. Uma conferência, portanto, nem sequer se falava disso, não é? Portanto, é engraçado porque, pronto, apanhámos este momento, apesar do meu percurso ter sido um bocadinho diferente do teu, que eu entrei para a engenharia de processo, que era, pronto, regra geral era o que acontecia,
E depois fui, digamos, evoluindo na carreira. Depois acabei por ir para responsável de produção e só depois é que, entretanto, entrei na área da melhoria contínua, portanto, só depois disso. Mas não se falava de Lean. Nós parecemos novos, mas isto foi há 20 anos atrás. Portanto, Isto é espetacular e posso contar uma história que eu estive a trabalhar com uma empresa do Porto em melhoria contínua, foi a primeira vez que estive a trabalhar em consultoria, não foi nada a primeira vez, já tinha trabalhado, mas vá. Uma empresa do Porto, que o fundador dessa empresa dizia assim, quando eu comecei a trabalhar em Lean, nós chegávamos a um processo e pintávamos uma parede e vinham lá tirar fotografias que aquilo era maravilhoso, chamávamos aquilo 5S. Portanto, hoje em dia, pintar a parede ou arrumar ou pintar o chão já não tem crédito nenhum, mas na altura tinha muito, ninguém sabia o que era aquilo, e depois falavam 5 palavras em japonês. Nós vimos aqui fazer o seiri. Isto é ser espacial, certeza que isto tem aqui. Isto são coisas que nós não conseguimos atingir. Portanto, qualquer coisa que fosse uma informação inatingível pela maior parte do público, então devia ser uma coisa mesmo tecnologia de ponta, não é? Portanto, e nós vamos dizer que o Lean não é rocket science nenhum, não é? Isto é tão básico, da mesma forma que te referiste à Shared Suite, é uma ideia básica. Portanto, se o Lean funciona por ser básico, porque é que a Shared Suite não deve funcionar por ser simples? Não é? Mas, por exemplo, nós estamos na Gela, não é? E até damos a oportunidade da comunidade académica ficar a perceber um pouco mais sobre o Lean. Mas nós formos a ver, realmente, as cadeiras que nós temos e as coisas que nós aprendemos, não é muito sobre o Lean. Tipo, nós estamos no mais segundo ano... do que há 20 anos Que há 20 atrás. anos atrás. Sim, claro, mas certamente. nós estamos no segundo ano e ainda não ouvimos falar de Lean na universidade. Não, ainda foi Mas à base fala-se, mas Sim, fala-se. agora ainda Depois foi. a gestão de operações, acaba-se de falar. Sim, Sim. fala-se Ou seja, mais um bocadinho. acaba-se por caracterizar determinadas cadeiras que isso depois acaba por conjugar em métodos, em processos que acabamos por utilizar naquilo que são processos Lean, né? Portanto, a utilização do processo, né? E vocês acabam por falar em determinadas, só que não se fala enquanto Lean. Portanto, são coisas isoladas. Okay? Sim. Depois no Lean acabamos por juntar tudo com um objetivo, que é melhorar. Né? E também, permitam-me só aqui esta interrupção, que é, vocês vão aprender imensas coisas na universidade. E agora que já saímos daqui, não é? Há alguns anos, não são 20 como o Eduardo, mas o Eduardo é quem ainda não sabe. Não, mas são quase. Havia aqui cadeiras que nós tínhamos que também não conseguimos perceber porque é que estávamos a ter, sei lá, porque é que tem que ter álgebra linear e geometria analítica, ou porque tem que ter cálculo 3 e integrais triplos e tentar fazer o que é que seja com isto. Eu diria que porque faz parte do programa. É verdade, podemos traduzir para aí. Eu tenho uma opinião diferente. Estou a brincar. O que esse tipo de cadeiras nos permitem é pensamento mental, desenvolvimento da capacidade mental e capacidade de raciocínio. E quando olhamos para o Lean está totalmente desconstruído nessa temática. Nós não temos que andar a desenhar coisas de novo, porque o Lean já está pensado para ser simples. Foi idealizado para ser simples, porque o objetivo também é simplificar o processo. Não é? Basta olharmos depois para os 7 desperdícios e ver como é que os 7 desperdícios existem, e nós dizemos, isto é tão básico. E para toda a gestão visual, que é sempre muito Toda a baseada gestão em visual, é ok, transformar a coisa do mais simples possível, não é? Portanto, e quando olhamos depois para essas ferramentas, dizemos, mas porquê é que eu tenho que ter cálculo 3 para estas ferramentas? Eu não tenho que ter cálculo 3 para aplicar estas ferramentas, eu tenho que ter cálculo 3 para poder desenvolver as soluções que vão à custa dos desperdícios que eu estou a identificar, que depois, pós matar, eu tenho que pensar em soluções, não é? Portanto, na prática, grande parte do nosso percurso aqui académico é no desenvolvimento do raciocínio mental e do intelecto, não serve para muito mais. Depois há ali um conjunto de cadeiras, são complementares, nem sei se não existem só para nos prejudicar mentalmente e para nos obrigar a pensar em coisas diferentes. O André a fazer com que vocês realmente sigam o curso até ao fim, ok? Portanto, É verdade. não saiam do caminho. Portanto, Não saiam do caminho. Okay. Não quero fazer atalhos. Não vale a pena. Muito bem. Pronto, se não tiverem mais nada a dizer, se quiserem acrescentar alguma coisa. Eu, do meu lado, o André iniciou Para com nós está... o agradecimento de abertura, eu termino com um agradecimento de fecho. Ok, estava combinado Sim. desta maneira. Não, obrigado por nos terem convidado para vir cá. Espero que também, quer para vocês, quer para depois quem possa ouvir o podcast, seja produtivo, a partilha da experiência, que na prática é aquilo que nós acabamos por fazer na Shared Suite. Portanto, espero que vejam isto com algo positivo também para vocês. Obrigada. Queríamos agradecer também a vossa presença aqui. Acho que lá está, como acabou de dizer, acho que foi uma mais-valia para nós e para quem estiver aí a ouvir. Para já ainda ninguém é de estar a ouvir, não é? Exato, ainda. Para já ainda Mas não. ainda. Agora é o momento em que nós vemos que afinal não está a gravar, não é? Por favor. Não, até ao fim deste mês vai sair o episódio, não é, Magui? Posso ver? Pronto. Obrigado por terem assistido e até o próximo episódio. Obrigado.